Bom, hoje é dia 14 de maio, quarta-feira. Nós estamos aqui para mais uma gravação do nosso podcast. E o tema hoje, em meio a esse contexto internacional muito nebuloso ainda, né, é sobre as decisões dos principais bancos centrais nesse contexto. Então, nós temos aí o Banco da Inglaterra, que reduziu a sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual. O Fed, que manteve a sua taxa básica de juros em entre 4,25 e 4,5. O Banco da Suíça, que manteve uma taxa em 0,25 ponto percentual. Né? E no caso da Suíça, como ela tem recebido muitos capitais internacionais no meio na esteira dessa guerra comercial, alguns títulos já estão com juros negativos. Banco do Japão, Banco da Suécia, Banco da Noruega mantiveram as suas taxas para esperar um pouquinho, né? Um pouco mais, delinear um pouco mais esse contexto internacional. E o nosso Banco Central subiu em 0,50 pontos percentual a taxa básica Selic. Né? Então, é nesse contexto que hoje o professor Lixa vai fazer aí alguns comentários sobre essa decisão do nosso Copom, e falar um pouquinho aí das perspectivas que a gente tem para a inflação. Ontem saiu a ata, né, do Copom, onde ali tem detalhes dessa decisão do nosso Banco Central. Então, agora, Lixa, a palavra é sua. Tá? Muito obrigado, Margarida, tá? Então, como a professora Margarida destacou, não, o Federal Reserve tomou uma decisão quarta-feira passada de manter a taxa do Federal Fund, as taxas de referências, no patamar que Margarida destacou, entre 4,25 e 4,50. Eh, Nas declarações posteriores do presidente Powell, destacou que o Federal Reserve ele considera que está bem posicionado, que estão dispostos a esperar um pouco, ou seja, não mudar a taxa de juros, esperando por clareza, tá? Ainda quando no comunicado posterior, o FED destacou de que tem aumentado tanto os riscos de inflação quanto de recessão, tá? Eh, um destaque que a gente tem agora, por exemplo, este final de semana, eh, teve uma redução na tensão entre a China e os Estados Unidos, tá? Parece que está reduzindo um pouco a incerteza, e isso tem melhorado um pouco a eh, probabilidade, não? Tem reduzido a probabilidade de ter uma recessão nos Estados Unidos, tá? Tem melhorado bastante a projeção de crescimento para este ano, tá? Tinha, alguns já pensavam que poderíamos ter taxas até negativo na taxa de crescimento anual, agora está em um patamar positivo, entre 0,5 e 0,6%, claro que bem menor do que a gente teve no ano passado, mas lembremos que no primeiro trimestre deste ano já teve uma taxa de crescimento levemente negativa, tá? Por outro lado, o CPI americano eh, está em 2,3%, tem se reduzido. É claro que ainda está acima da meta de inflação. Então, são vários elementos que estão sendo colocados. Temos a forte incerteza, então, por causa dos problemas comerciais e das tarifas. Então, tudo isso tem feito de que o Federal Reserve tomasse uma certa cautela nos ajustes que estava tendo para a redução da taxa de juros. De qualquer forma, o viés da taxa de juros americana é de baixa e o debate lá é quando que acontecerá uma nova redução da taxa de juros, não? Os analistas mais otimistas destacam de que podemos ter duas reduções da taxa de juros este ano, provavelmente uma em setembro e outra em dezembro, mas essa é a visão mais otimista. Eh, Outros que acham que podemos ter um repique inflacionário por causa da maior incerteza e da guerra comercial e das tarifas, acham que a primeira redução pode acontecer só em dezembro deste ano, ou do contrário, já em 2026, tá? Então temos um Federal Reserve que está esperando para ver, ou seja, que está
considera que a taxa de juros está em um patamar contracionista, mas ainda eh, ele vê risco de inflação. E o risco de recessão tem caído. Tá? Ou seja, temos uma situação com menos risco de recessão nos Estados Unidos do que a gente percebia 2 semanas atrás. Tá? Em relação ao Banco da Inglaterra, a professora Margarida destacou de que decidiu reduzir a taxa em 0,25%, tá? Agora está no patamar de 4,25%. Mas o interessante lá no Banco da Inglaterra é que teve uma divisão entre os diretores, não? Teve dois diretores que foram a favor de manter a taxa de juros em 4,50 e dois diretores em reduzir a taxa de juros em 0,50, não? Finalmente foi 0,25, tá? Mas mostra um pouco como é que, num contexto de grande incerteza e de tanta volatilidade, você tem opiniões tão dissímiles, tão diferentes, não? Ou seja, estamos num momento em que algumas pessoas têm uma percepção e têm um feeling, e, por outro lado, aparecem alguns modelos com alguns resultados que mostram que podemos ter uma maior recessão. Então, digamos, realmente, quando a gente analisa o debate internacional e ainda o debate brasileiro, o que mais chama a atenção é como que existem opiniões diferentes, tá? E não é a mesma coisa aconteceu aqui no Brasil, tá? Quando se tomou a decisão a semana passada, como destacou a professora Margarida, não, de reduzir, de aumentar a taxa de juros 0,50 pontos percentuais e colocar ele em 14,75. eh, Muitos analistas tomaram opiniões diferentes, não? Os mais técnicos, provavelmente, não? Aqueles que acham que o tema central são as expectativas inflacionárias, eh, foram muito críticos, dizendo que o aumento deveria ter sido superior, que a taxa de juros para sustentar a inflação no patamar que se encontra. Lembremos que a inflação hoje está num patamar de 5,53, o acumulado em 12 meses do IPCA. Por outro lado, temos uma inflação de serviços que está perto de 7%, tá? Ainda que a inflação de alimentos tenha reduzido um pouco, mas ainda a inflação está se acelerando um pouco, tá? Então, alguns analistas mais técnicos, provavelmente mais conservadores, acham que a taxa de juros deveria estar acima de 15%, tá? Por outro lado, você tem analistas que, colocando questões mais de feeling sobre a possibilidade de ter uma recessão internacional, dessa recessão internacional ter efeitos deflacionários aqui no Brasil. Poderíamos parar aqui no aumento da taxa de juros, ou seja, 14,75 seria o final do ciclo. Essa seria a posição mais eh, desenvolvimentista, ou keynesiano, mais dovish, não? De alguns analistas. E, basicamente, o que eles destacam é que, que o risco de desaceleração do nível de atividade é maior. Ainda quando a gente não observa isso nos dados, não? A gente já temos conversado sobre o tema e visto que o nível de atividade ainda se mantém com um forte impulso, não? Seja pelo impulso que existe pelo lado do crédito, muitas vezes por decisões do governo, seja pelo impulso fiscal que a professora Margarida sempre tem destacado, tá? De qualquer forma, um ponto que está sendo destacado pela ata do Copom, que foi divulgada ontem, tá? Eles dizem de que a política monetária já teve efeitos sobre o crédito, que já tem uma pequena desaceleração do crédito, que teve algum efeito sobre o balanço das empresas, sobre a taxa de câmbio, sobre alguns indicadores
de nível de atividade de trabalho. Pelo menos é isso que está escrito lá na ata de ontem, não? De qualquer forma, esses efeitos ainda são muito incipientes e pouco perceptíveis, não? Uma questão que foi bastante destacada ontem pelos analistas é que foi eliminado qualquer forward guidance, ou seja, não existe nenhuma eh, orientação sobre o que vai acontecer na próxima reunião, tá? Só se destaca de que a taxa de juros vai ficar num terreno significativamente contracionista por um longo período de tempo, é o que é dito, tá? Hoje, lembremos que a taxa de juros real está em 9%, não? 9% ao ano, uma taxa de juros real bastante elevada, tá? Quando a gente olha para alguns mercados de opções, a gente vê de que existe um percentual muito alto, não? 63% são pela manutenção da Selic nesse patamar que está agora, ou seja, não, parece como que 14,75 tenha sido o pico, e 0,25 pontos percentuais tem uma probabilidade de 30%. Hoje foi divulgado um questionário eh, que o Banco Central fez com os mesmos agentes que respondem ao Boletim Focus, e a maioria acha de que na próxima reunião devemos ter um aumento de 0,25, tá? Eu acho que esse deve ser o cenário principal, ou seja, devemos ter agora no mês de junho, na próxima reunião, devemos ter um aumento de 0,25, pelo menos estava hoje no questionário, na maioria das respostas, e provavelmente 15% seja o pico deste aumento da taxa de juros. É claro que dificilmente ela começará a ser reduzida este ano, tá? Porque depois que se alcance pare de subir, nós a gente vai ter que esperar alguns meses para ver como segue a taxa de inflação e especialmente o que acontece com as expectativas, não? O Boletim Focus, que foi divulgado segunda-feira, mostra que as expectativas de inflação para 2026, não, o ano que vem, daqui a um ano e meio, estão em 4,5, que é o teto da banda, não, que a gente tem para a meta de inflação. Estamos bem na parte superior da banda, mas isso seria só no final de 2026. No cenário de referência que o Banco Central apresenta, não, através de seu modelo econométrico, ele colocou que para o período de referência, a inflação estaria em 3,6 acima de 3%, não? O que significa de que este patamar que temos hoje ainda não ajuda para que daqui a 18 meses a inflação esteja na meta, o que faz, digamos, em termos de comunicação, significa de que podemos ter esse aumento final de 0,25, tá? É claro que, como não temos uma orientação futura, não, está colocado, não, uma questão que também expressa lá na ata de ontem do Copom, é que está difícil de mensurar ou de medir o efeito que o choque das tarifas ou esse aumento de incerteza possa ter sobre o nível de atividade, sobre a taxa de inflação brasileira, tá? Ainda quando já tem alguns analistas que estão pensando de que podemos ter alguma tendência deflacionária, não? Seja por eh, alguma recessão americana ou basicamente americana, seja por alguma redução no preço das commodities, que a gente ainda não está claro isso, não está bem definida, tá? Enquanto isso, o cenário financeiro brasileiro hoje se mostra bastante tranquilo, isso é bastante surpreendente, não? O Ibovespa está em um patamar muito alto, desde o começo do ano já teve uma valorização de 27%, o Ibovespa, não? Provavelmente das bolsas de valores que mais se valorizou este ano,
e temos uma forte apreciação cambial, não? O dólar está sendo negociado a R$ 5,60, tá? Tudo parece indicar que teve alguma reversão no prêmio de risco Brasil, ou seja, que isso permitiu alguma realocação de carteira, saindo recursos dos Estados Unidos e vindo aqui para o Brasil, tá? O que surpreende, digamos, a palavra surpresa, tá? Porque o risco fiscal não está entrando neste momento nas considerações dos agentes financeiros, não? Ou seja, quando a gente vê o forte expansão do Ibovespa, não, da Bolsa de Valores aqui no Brasil, o, pouca redução de algumas taxas de juros que já estão mais em um patamar de 14% e estão reduzindo. Esse dólar, que aqui agora está 5,60, não uma apreciação do real. Então, temos alguma tranquilidade nos mercados financeiros, que parece estão reagindo bem também às decisões do Banco Central, não? Banco Central que agora está comemorando 60 anos, tá? Começaram as comemorações de 60 anos. Hoje começou o seminário não, que vai durar acho que 3 dias aqui no Rio, do Banco Central, tá? Com as comemorações dos 60 anos da instituição, tá? Então, um pouco esse é o cenário, não? Temos um cenário internacional onde o Federal Reserve deu uma pausa ou continua com a pausa nas suas reduções da taxa de juros. Provavelmente podemos ter só no final deste ano uma nova redução do Federal Fund, da taxa de juros americana, não? Apesar das críticas permanentes que o presidente Trump tem feito, não? Praticamente todas as semanas temos reclamações do presidente da República Americana, não? Do presidente Trump para o presidente do Federal Reserve, mas eles estão, digamos, ainda a inflação não tem convergido para a meta da inflação e, como comentei, eh, por enquanto, nos últimos dias, caiu a probabilidade de ter uma recessão nos Estados Unidos. No resto do mundo, muitos países continuam também mantendo constante sua política monetária, como a Margarida destacou, Japão, Suécia e Noruega. Bom, e aqui no Brasil, provavelmente a gente está no final do ciclo de aumento da Selic, tá? Tudo num contexto onde o que mais chama atenção, como que a gente tem opiniões diferentes, como que a gente escuta analistas que são mais otimistas em relação, por exemplo, um tema importante. O que vai acontecer com o dólar? Ele vai se apreciar em relação às outras moedas ou vai se desvalorizar, tá? Nós temos já tomado algumas posições sobre o tema, não? Ou seja, ainda que no curto prazo ele tenha se desvalorizado, a gente acha que deve ter uma retomada do dólar e da apreciação. O professor Margarida tem comentado esse tema várias vezes. É, e também, o que vai acontecer em termos de nível de atividade, não? Ou seja, eh, em que medida a guerra comercial, as tarifas e a política americana está impactando o mundo, não? Esses são temas que ainda não está claro. Às vezes a gente é um pouquinho mais otimista, às vezes um pouquinho mais pessimista, os analistas se dividem. No mercado financeiro a gente vê opiniões diferentes, mas todo em um mundo a palavra incerteza, volatilidade, tá? É um tema constante, tá? Eu diria, Lixa, que no contexto brasileiro, né, a gente tem aí alguns fatores que são fundamentais para definir os próximos passos do Banco Central, né? Então, para onde vai a taxa de câmbio é fundamental. Por quê? Porque o preço das commodities, a média de 2025 já é acima da média de 2024. Elas sofreram um mega tombo no dia da libertação, a partir dali, mas hoje as commodities já se recuperaram, né? Já estão num nível bastante superior à média de 2024.
Isso para nós é muito importante, porque para onde vai a taxa de câmbio é o que vai definir o preço dessas commodities medidos em reais. Então, esse é um primeiro fator que a gente tem que ficar em observação para ver como é que vai, qual vai ser, né, a trajetória da inflação. Ele tem um importante impacto nos índices de inflação brasileiros. E o segundo fator que você já mencionou, mas eu sempre gosto de mencionar, é que a gente tem elementos de pressão de demanda muito claros. A inflação de serviços está acima de 6% ao ano em 12 meses. Ali a gente tem um mercado de trabalho que está jogando essa inflação de serviços para cima, né? Nós temos os núcleos de inflação, que também são medidas que o Banco Central utiliza muito nos seus modelos, bastante pressionados, né? Que são medidas de núcleo que mostram a tendência da inflação, tiram preços que são muito voláteis, tanto para cima como para baixo, e o Banco Central tem uma série desses núcleos, e a média desses núcleos está muito alta também, né? Os estímulos fiscais que a gente tem são, em grande parte, responsáveis por essa resiliência, vamos dizer assim, da inflação de demanda. Porque eu nunca vi uma política monetária tão restritiva como a que a gente tem e uma perspectiva de PIB para esse ano de 2%. Era para esse PIB já começar a ter desacelerado. E, no entanto, nós temos aí a continuidade de uma série de estímulos fiscais, alguns deles, inclusive, vão começar a falar agora, como o crédito consignado privado. Na medida em que ele vai se materializando, ganhando corpo no mercado de crédito, isso vai estimulando o consumo, né? A discussão da isenção da faixa, da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, mesmo que ela seja aprovada pelo Congresso, ela só vai começar a valer ano que vem. Mas ainda assim, uma vez aprovado, é muito provável que as pessoas que estão sendo beneficiadas já comecem a gastar mais por conta, né? Fora todos os outros estímulos fiscais que já estão aí sendo implementados desde o início do ano. Então, que eu quero chamar a atenção para o custo da política monetária, que isso obriga uma série de estímulos fiscais. Com certeza o Banco Central poderia, em algum momento, e a gente poderia falar com mais clareza, que ele ia interromper a subida da Selic e até eventualmente começar a redução. Mas eu diria que a gente ainda tem muita coisa aí para ser definida nessa direção. Principalmente esse componente aí, fiscal, como um componente importante para explicar o aquecimento da economia brasileira. O É próprio isso. Banco Central está destacando a expansão fiscal, ou seja, o estímulo É, fiscal no nível de atividade e como que é. isso, digamos, de alguma forma atrapalha a condução da Isso política obstrui o monetária. canal de transmissão da política monetária, que é exatamente reduzir o ritmo de crescimento da demanda. Então, ele fica parcialmente obstruído. Aí o Banco Central é obrigado a praticar uma política de juros mais alta E durante um tempo mais prolongado, durante mais tempo. como eles estão É. destacando, tá? Mas é isso. Então, gente, ficamos hoje por aqui. Na próxima quarta-feira vamos trazer um outro tema aí que esteja em discussão, né, para brindar aí os nossos ouvintes com as nossas ideias. Ok? Muito obrigada a todos.